Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café e Chopp Gelado. E antes de começar aqui eu quero falar da nossa patrocinadora, Agência CDF. Se você é corretora, imobiliária, construtora, incorporadora, quer aumentar o nível do seu marketing digital, entre em contato com as meninas que elas são, filé, e elas vão te ajudar. Se você tá vendo pelo YouTube, eu vou deixar um link aqui embaixo para você entrar em contato direto com elas, que elas vão fazer um trabalho aí muito bom com vocês também. Falando que elas cuidam aqui da imobiliária DF Casa Imóveis e do meu trabalho aqui como Felipe Adalto. Então aproveitem. E hoje eu vou falar mais uma vez, porque a gente já gravou, está regravando. Foi o único problema que aconteceu, mas talvez por uma questão muito boa. E eu vou receber novamente aqui o meu amigo Rafael, direto de Itanhaém. Rafael, se apresenta para a galera que ainda não te conhece. Bom, primeiro prazer estar aqui novamente. Eu viria quantas vezes fosse necessário, né? E hoje eu não vim sozinho, tenho um parceiro aqui também. Então, estou muito feliz, muito contente. Rafael, corretor de imóveis em Itanhaém, atuando também com imóveis em Mongaguá. E a gente está lá nessa luta no litoral de São Paulo. Graças a Deus as coisas estão caminhando muito bem. Então a gente está aqui para poder bater esse papo, né? Dividir um pouquinho da nossa história. Todo mundo tem uma história, todo mundo começou de um jeito, né? Teve algumas dificuldades, né? Começou a acertar, começou a errar no início, e a gente está aqui para poder contar um pouquinho. Legal. Para quem não entendeu aí, o Rafael veio gravar já, né, Rafa? E teve um problema no áudio, a gente não conseguiu subir o episódio. Foi por isso que a gente ficou aí num intervalo de 1 a 2 semanas para colocar no ar, mas não somos perfeitos e a tecnologia também atrasa a gente, né? Também, né? Ela tá aí para poder ser uma aliada, mas a gente gravou, aliás, um podcast inteiro, né? Inteiro, Aparentemente estava tudo certo, mas problemas técnicos acontecem. E tá tudo bem, a gente só teve a oportunidade de estar aqui de novo, né? Exato. Então vamos lá, Rafa, vamos refrescar o nosso bate-papo, vamos talvez entender alguma coisa que a gente deixou de falar e falar nesse episódio aqui. Conta um pouquinho aí quem que é o Rafa, de onde que ele veio, como que surgiu o Rafael dentro do mercado imobiliário. Bom, vamos lá. Bom, eu sou nascido e criado no Guarujá, no próprio litoral de São Paulo, né? Tá ali aproximadamente uns 80 quilômetros de Itanhaém. E, na verdade, eu entrei no mercado imobiliário há aproximadamente 4, 5 anos. Então, eu sou o juvenil, assim, digamos assim, em termos de mercado imobiliário. Mas antes disso, fiz outras tantas coisas, mas em especial um destaque que foi para a área da comunicação. Eu trabalhei como radialista durante pelo menos 15 anos, né? Comecei em Itanhaém em 2002, trabalhei como radialista até 2016. Trabalhei na extinta Rádio Cultura de Santos, uma das rádios mais tradicionais do Brasil, né? Junto com a Rádio AM. E quando foi em 2016, a rádio acabou finalizando as suas atividades e eu já acompanhava o mercado imobiliário como um mero espectador, como alguém que aluga uma casa de vez em quando, então, e como um leitor também das colunas que tratam sobre o mercado imobiliário. E sempre me despertou uma curiosidade. Claro, eu confesso que naquele momento de transição em que eu deixei de ser radialista ali, a questão dos valores, né, o quanto o corretor ganhava, poderia ganhar se fosse bem sucedido, me chamou a atenção. E aí, por conta disso, né, eu realmente fiz o TTI, né, fiz uma transição da área da comunicação para o mercado imobiliário. Aí a gente pode estar falando sobre isso, porque tem muito perrengue. Tem muita coisa boa, mas aconteceu muita coisa errada. Guarujá é a região do famoso triplex, né? Do famoso triplex, um dos mais famosos. Aliás, o mais famoso do Brasil. O mais famoso do Brasil. Exatamente. Conta um pouquinho, como que foi o trabalho aí como radialista, né? Então, tem uma chamada que dá para você fazer aqui para a gente entender como que é? Rapaz, eu tô sem prática nenhuma. Alguém me perguntou ontem, Rafa, você tem desejo, vontade de voltar a trabalhar com rádio, subir num palco? Eu fazia rádio e também fazia locução em loja no começo. Eu fiz muito show de prefeitura, Réveillon, Carnaval, né, animando festas assim. Mas hoje eu tô completamente destreinado. Não vou me arriscar. Você sabe que o Denis, ele foi aquele locutor de supermercado, De né? supermercado. Aliás, eu vi no podcast um tempo atrás, ele deu uma palhinha lá sobre a chuleta R$16,90. Ele meteu uma oferta ali. O Denis tem algumas histórias. E parecia assim. ser bom, porque ele falou direitinho. Então eu fiz muita loja também, muito mercado. Legal. E aí eu costumo dizer que alguém joga a gente para esse mercado, né? Ou a gente entra pelas altas comissões que são faladas e pelas oportunidades, né? Geralmente a gente não entra pelos perreios que as pessoas costumam não falar. Mas quem que foi essa pessoa que plantou aí na sua cabeça que o mercado imobiliário era um caminho a ser seguido? Então, né? Mesmo conforme eu falei para vocês, eu observava o mercado de longe, né? Assim, com leituras e tal, construções sendo expandidas pelo Brasil, São Paulo, com as grandes construtoras. Mas pelo menos eu acho que foi ali em 2015, um pouquinho antes de eu sair da rádio, O meu pai começou a trabalhar como corretor. Ele já era aposentado, trabalhou na Codesp, no Porto de Santos, durante muitos anos.
E ele entendeu por algum motivo, eu não sei qual foi, como é que ele foi parar no mercado imobiliário. E eu percebi meu pai já atuando no mercado imobiliário. E aí eu falei, poxa, né? Pai, mas como é que você está fazendo, né? Como é que funciona? Não, Rafa, eu estou trabalhando com imóvel X e tal, tem uma pessoa que está me ajudando, com algumas indicações. Aí, a partir daquele momento, eu também estava um pouco cansado já do setor da comunicação. No meu entendimento, eu já tinha contribuído, né, com a minha parte. E eu falei, poxa, será que o mercado imobiliário pode ser um mercado em que eu posso fazer uma transição? Então, foi nesse momento, por influência do meu pai, ali eu passei a prestar atenção um pouco mais no mercado imobiliário e a partir dali eu falei, deixa eu ir em busca do TTI. Legal. E o que seu pai te disse quando você perguntou para ele? Ele falou assim, olha, Rafa, eu estou vendendo. Eu acho que ele estava mentindo, né? Porque assim, a minha mãe reclamava muito, falou assim, olha, teu pai gasta um tempo danado, está no telefone aqui a colar, mas não vende para ninguém, mas ele dizia para mim que vendia. E eu acabei acreditando nele, né? Mas juntando as informações que eu já tinha, né, com base nas leituras e tal, observando, como um mero observador, eu percebi que existia realmente um caminho que algumas pessoas percorriam e que era um caminho da venda. Eu falei, eu não sei que caminho é esse, né? Tudo bem que meu pai disse que vende bastante, acreditei, mas, sei lá, vamos deixar aí um nívelzinho de desconfiança, mas o que eu tenho que fazer? Em busca de informação para saber se, de fato, né, vai ser um mercado em que eu possa entrar e ter algum sucesso. Então foi por conta disso. Cara, eu sempre tive a figura do corretor de imóveis como se fosse alguém que se aposentou e entrava nesse mercado. Sim. E quando meu irmão falou assim pra mim, cara, tira o TTI, faz o TTI, tira o CRES, que é algo que você pode aí, fazer um bico aqui, um bico ali. E aí eu falei, cara, eu já tô me vendo esse senhor aposentado com aquele paletó marrom, né? E uma pastinha debaixo do braço. Eu tinha essa figura do corretor de imóveis, né? E hoje a gente vê que o mercado imobiliário ele tá cada vez com pessoas mais jovens, não é isso? Sim, sim. Você percebe isso também? Também percebo, né? É uma boa questão, porque eu não sei por quais razões esses jovens estão realmente também migrando para o mercado imobiliário. Uma coisa que eu ouvi muito, né, de diversos corretores que entraram na época, também que tiraram o TTI, era a facilidade para você poder tirar num curto espaço de tempo, era barato e a partir dali você poderia ter muitos ganhos enquanto corretor. Eu pensei assim, falei, poxa, fácil não é, deve ser um pouquinho complicado poder vender um imóvel, entender como é que funciona, quais são os desejos de um cliente para pôr em busca do imóvel, quais são as suas motivações, mas eu vou encarar esse desafio. Mas geralmente era por conta da facilidade de você entrar no mercado. Tipo assim, um plano B. Poxa, não deu certo, saturou. Isso aconteceu comigo. Eu saturei na minha área da comunicação e pensei que o mercado imobiliário podia ser um novo caminho. Mas eu confesso que eu tinha ali, dentro de mim, uma ideia de que não seria um caminho simples. Apesar da gente sempre olhar para as comissões e dizer assim, poxa, legal. Mas eu pensava dentro de mim, no meu íntimo, não deve ser fácil. Porque tem muita gente entrando nesse mercado. Sim. Eu tenho percebido muita gente se qualificando, né? E ao mesmo tempo eu também percebia muita gente no mercado reclamando que não vendia. Eu falei, pô, eu não quero ser o cara que não vai vender, eu quero ser o cara que vai vender. Mas o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, além do TTI, né, tirar lá o registro, para poder me tornar um corretor vendedor. E digamos a verdade, é que nem todos se preocupam com o TTI de primeiro momento, né? Vamos ser bem sinceros. É verdade. A grande maioria aí entra no mercado e depois vai ver se vai tirar o TTI, faz uma experiência ali sem TTI mesmo, né? Então, vai tentar a sorte, deixa eu ver se é para mim, e aí quando depois vai se tira o cresce, né? Sim. Eu vou te falar que eu sou um ponto fora da curva porque eu entrei no mercado já com cresce definitivo. Sim. E aí um belo dia eu recebi um telefonema de uma imobiliária falando que eu ia ter altos ganhos, ia ganhar de 10 a 15 mil por mês. E eu falei, poxa... ninguém me contou isso, eu tirei essas próprias conclusões. Exatamente. Mas alguém foi e te prometeu esse seu asas, né? Mas a gente teve um episódio aqui com o Everton, que ele é diretor da Plano e Plano, e ele disse uma coisa que é bem importante. Assim, o mercado imobiliário, infelizmente, começa muitas vezes com uma grande mentira. Que são esses pontos aí que as pessoas só colocam coisas boas, né? Mas, por exemplo, o fato das comissões, as pessoas falam que você vai ganhar uma comissão de tanto, só que ninguém fala os custos que você vai ter até chegar a essa comissão. As pessoas não veem o que está por trás, né? E é por isso que talvez a gente tem vários amigos que falam assim, eu te indiquei um amigo, quanto você vai me dar de comissão? Não é? E aí você vira pro cara, cara, se eu te indicar um cliente lá na sua loja, quanto você vai me dar de comissão? Não, mas é diferente o quê? Eu trabalho com isso é o meu ganha-pão. Por que que você me indica alguém e eu tenho que dar do meu salário, que eu faço o meu salário,
uma comissão, e se eu te indicar alguém na sua loja que você é CLT, você não vai me dar uma comissão. Você não vai me remunerar em nada? Então, né? eu acho que é por isso que as pessoas também começam a confundir, porque a gente fala muito, altos ganhos, mas ninguém fala dos custos, Sim. ninguém fala dos passos até chegar à comissão, né? Então, eu acho que existe alguns mitos aí, e concordo com o que o Everton falou. A gente, no momento, eu me coloco nisso, porque aqui a gente fala, Rafa, que o corretor ele tem que estar preparado por pelo menos 6 meses. Historicamente, os corretores que entram na imobiliária, eles no primeiro mês já vendem. Sim. Mas a minha preocupação não é com a primeira venda, é com a constância que ele tem em vender. Exatamente. E aí a gente fala nesse prazo de 6 meses. Mas eu fico muito preocupado com alguns gestores, donos de imobiliária, que falam, não, vem aqui para cá que você vai ganhar muito dinheiro, como se fosse algo mais fácil. E aí começa uma pequena mentira dentro dessa jornada, onde o corretor já entra com uma ideia que talvez não é nem verdade. Né? Sim, eu incluiria também nesse pacote de pessoas que contam mentiras os gurus, né? Porque assim, com o celular na mão, é uma mensagem, aliás, é um patrocinado de possíveis ganhos de milhões e com certa facilidade, com anúncios simples. Então, eu também fui influenciado por esses gurus, né? A gente sabe que tem muita gente séria no mercado que compartilha muito material bacana, legal, que se você aplicar, você vai ter ali, né, algum resultado, ou um bom resultado, ou grandes resultados, mas eu caí muito no conto do vigário. Eu já esqueci o número de cursos que eu já fiz e que, sinceramente, fazendo depois uma avaliação, eu percebia que ali tinha, na verdade, algum conteúdo, mas aquele conteúdo não batia com a realidade, por exemplo, da minha região, né? Porque eu sou de Itanhaém, trabalho numa região em que tem algumas particularidades também, então certas coisas eu não conseguia aplicar. E tinha muita mentira deslavada mesmo, né? Tipo, ganhos de milhões em pouquíssimo tempo. Cara, eu fico muito preocupado. E assim, isso é uma opinião minha, quero deixar claro aqui para todo mundo. Não é uma crítica, é só uma opinião minha. Que nem recentemente eu vi aí um curso de marketing digital, que se você fizer o curso, você vai entender como ganhar 50 mil por mês. Sim. Como se fosse muito fácil, né? Mas aí quando a gente fala em vendas, a gente precisa entender o seguinte, não existe a venda direta. Existe um processo para você chegar à venda. Sim. E aí existe também o ponto de atração. E quando a gente fala de atração, não quer dizer que o cliente só está no marketing digital. E eu digo que as pessoas confundem. Não existe marketing digital. Existe marketing. Digital é onde você leva a comunicação. Sim. Né? E as pessoas vendem, não existe marketing digital, existe marketing. O digital é onde você comunica. E aí as pessoas vendem cursos de marketing como se fosse a solução para a sua vida. Sim, exatamente. Tá, aí eu recebi lá 100 leads. Como que eu atendo esses caras? Não é? Qual é o passo que vai me levar a chegar à venda? E aí você já está pensando lá na venda com o que o guru falou, do que você vai ganhar tanto. Eu estou atropelando o processo, o caminho, né? Você vai queimando etapas. Exatamente. Você vai queimando etapas. E isso aconteceu comigo também, né? Porque assim, eu utilizei no início, lá em 2016, 2017, quando nós tiramos o Cresce, eu estava utilizando os vídeos como uma ferramenta para poder atrair. Né? Então, até hoje eu utilizo os vídeos como ferramenta para poder gravar imóveis. A gente também tem, enfim, uma série de dicas imobiliárias. A gente fala sobre questões ligadas a turismo também. Tem muita coisa lá no nosso canal, da TSM Imóveis. Só que, durante um tempo, no início, eu apostei muito no canal. Como se fosse o caminho direto para a venda. Só que eu percebi que eu produzia vídeos muito legais, bem interessantes do ponto de vista de produção. Só que eu fui entender tempos depois que eu não me conectava verdadeiramente com as pessoas. Porque produção de vídeo é uma coisa, você fazer um layout bonito, um GC e tal. Uma coisa é você... Um roteiro. Um roteiro e tal. Mas uma coisa que eu não desenvolvia, e hoje eu consigo desenvolver isso assim, depois de muito tempo consigo desenvolver, que é entender o que o cara precisa, né? Se aquela informação que eu estou disponibilizando ali é uma informação para o cliente certo, para quem eu estou me comunicando, porque naquele início, eu às vezes eu gravava um vídeo de uma casa, eu fazia um anúncio de uma casa, fazia também de um apartamento e tentava comunicar isso para o mesmo cliente. Tempos depois, a gente foi entendendo que o cara do apartamento é uma coisa, às vezes o cara quer o apartamento, quer ter aquela experiência. E dentro da variante do apartamento, às vezes eu comunicava o apartamento de um dormitório para um cara que queria um de 3. Então, estava completamente errado. A minha oratória, aquilo que eu aplicava nos vídeos, não se conectava com ninguém. Vídeos muito bem produzidos, tinha uma veiculação legal, número de views, mas não tinha cliente. Não surgia pessoas interessadas. Né? Esse é um ponto que é o seguinte, eu costumo até falar em alguns treinamentos que eu dou.
Primeiro precisa entender quem são os clientes. Vamos pensar como imobiliária. Como imobiliária a gente tem, primeiro cliente, o corretor de imóveis. Ele é o primeiro cliente da imobiliária. E aí a gente tem o vendedor do imóvel e a gente tem o interessado em comprar um imóvel. Sim. Se eu tenho 3 clientes, eu preciso entender como que eu comunico com cada um deles. Eu não posso fazer a mesma coisa para os 3 clientes. Exatamente. Porque aí eu não tenho conexão com nenhum deles. Então, o primeiro ponto, quem é o seu cliente, corretor, dono da imobiliária ou gestor? Definiu quem é seu cliente, você vai entender como que é a comunicação para você conseguir conexão com ele. Sim. Então, é o primeiro ponto. E foi em cima do que você falou. Eu fazia vídeo para pessoas diferentes, né? Exato. Um outro grande problema, Rafa, eu até tenho um amigo meu que fez uma pesquisa. Qual é o canal de comunicação que você mais fica e tal? Aí a pesquisa disparou, o Instagram. Aí ele até colocou, eu vejo que então a gente é o caminho pra gente. Eu falei, cara, talvez é aonde o cara passa mais tempo. Mas será que é aonde esse cara busca esse tipo de informação? E aí a gente vai lá para um outro ponto. Quando você faz lá, eu não vou falar o fechamento da venda, eu vou falar a abertura de um relacionamento. Você faz a pesquisa de onde que esse cara chegou até você? Eu particularmente hoje tenho feito, mas não fazia. Então, é uma provocação que eu deixo aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. Não sabia a cidade de origem, não sabia qual era a profissão, né? Então, aí a gente começou, com o passar do tempo, ser mais assertivo, né? Porque a gente começou a pegar essas informações que eram dados. São dados. São dados, né? Então, essas informações passaram a contar um pouco sobre aquele tipo de perfil de cliente, né? Isso começou a ser usado como base justamente para poder montar as campanhas, né? Para poder melhorar a minha comunicação com aquele cliente, né? Ou fazer uma alteração. Você falou sobre o cliente vendedor, sobre o cliente comprador, né? Então, sobre o próprio corretor também. Então, hoje a gente tem tentado realmente nos comunicar com cada um de forma individualizada, porque são personagens importantes dentro desse circuito da venda, mas que precisam de abordagens ali. Exatamente. Então, assim, o cara que comprou com você, de onde que ele está vindo? Entenda isso. O cara que comprou com você, qual foi o ponto de conexão com o seu negócio, o corretor de imóveis? Aí é onde você tem que analisar. Eu fui numa imobiliária recentemente, que a gente estava fazendo um estudo do negócio deles, e eles falaram, cara, eu tenho X fechamentos pelo meu site. E eu fiz uma análise do site e falei, cara, você tem 700 visitas por mês no seu site, o que para mim é algo baixo, é como se o Google não tivesse... 700 visitas para mim, eu falei assim, cara, essas 700 visitas são os seus corretores que acessam o seu site e são os links que eles mandam para os clientes. Sim. Né? Mas beleza, se você tem X visitas do seu site, eu acho que é um número muito bom. Agora vamos a fundo nisso daqui. E aí quando a gente foi entender esses fechamentos de site, era que a recepção não sabia de onde o cliente veio e colocou mídia site. Lá no cadastro você via. Ou seja, você está ali... enganando o seu processo, você não está entendendo. Eu falei, imagina se você confiasse nisso daqui e você falasse assim, a partir de agora eu vou colocar todo o meu investimento de marketing no meu site. Sim. Quanto que você ia vender no outro mês? Talvez nada. Porque o controle está errado. Então eu preciso entender. Eu não vou fazer uma pesquisa, porque talvez a pesquisa que foi feita ali é onde as pessoas gostariam, onde elas passam mais tempo. Sim. Mas de fato, quando a pessoa converteu, chegou ao meu negócio, por onde que ela veio? Eu acho que é um dos pontos mais importantes e é uma das métricas muito importantes para o negócio também, né? E fala aí pra gente, você falou que veio desse mundo dos gurus, de entender como que foi para você nessa jornada, quando você falou, cara, isso daqui que estão falando, acho que é a solução para o meu negócio. Foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos isso, né? Perdão. E eu sei que com base nessas informações e acreditando que realmente existia um horizonte muito próximo. Um mar azul, já que você trabalha lá no litoral, né? Tô no litoral, 3, 4 quadras de casa, é o mar azul. Se o tempo estiver um pouquinho fechado, ele fica um pouquinho turvo, mas o mar tá ali. Mas eu pensei, falei, olha, acho que é o caminho da venda, né? Então a gente começou a produzir esses materiais, fazer essas campanhas e tudo. Só que eu atravessei, junto com a Grazi, que é minha sócia, né, da TSM Imóveis, algumas dificuldades que acabaram, inclusive... Aí vai agora pelo menos um pensamento que eu tenho com relação a uma coisa que nos prejudicou bastante. Não sei se eu falei, mas eu trabalho como corretor autônomo, né? Apesar de ter site, ter um posicionamento lá, um canal no YouTube também, tem lá no Instagram e tal, bastante ativo, fazemos também campanhas, mas eu sou corretor autônomo, dependo de um parceiro
para poder fazer o atendimento, né, físico, né? Então, é um tipo de negócio que a gente se encontrou ao longo desse tempo, né? E muito disso aconteceu por conta de um erro, no meu entendimento foi um erro, né? Aqui não estou dizendo o que é certo ou errado, mas o que aconteceu comigo não foi bom. Foi não ter tido uma experiência dentro de uma imobiliária. Porque quando eu sofri a influência desses gurus, né, fiz os cursos e tal, ninguém me pediu para fazer curso nenhum, eu acreditei. Você foi lá e livre, espontânea vontade. Exatamente, eu botei um dinheiro lá que eu tinha, que era da indenização livre, espontânea esperança. Esperança, né? Então botei a grana lá, que era da indenização e tudo, enfim, que eu tinha feito um acerto com a empresa passada de comunicação. Quando o Cresce saiu, né, eu não tinha feito um trabalho dentro de uma imobiliária, aliás, quando o Cresce saiu eu não fiz o trabalho dentro de uma imobiliária porque na minha cabeça eu tinha um plano perfeito para executar e aquele plano seria executável já no primeiro mês. Mera ilusão, né? Então eu percebi naquele momento que eu estava me comunicando errado com pessoas que não eram compradores dos meus imóveis, eu não tinha a base técnica, né, do dia a dia de uma imobiliária que, querendo ou não, te dá, né, ali o dia a dia dos atendimentos, a captação dos imóveis, né? E isso fez com que a gente não conseguisse vender. Aí o dinheiro da indenização acabou, eu saí... Bugou, acabou. Gastamos em cursos e tal, aquela coisa toda. Fui para casa do meu sogro, né? Morar num quarto com a minha esposa. Dá um passinho para trás. Um passinho para trás, porque a gente havia quebrado naquele momento. E foi, Felipe e amigos, foi na semana seguinte. Saiu o Cresce, o dinheiro acabou, eu não tinha dinheiro para poder pagar o aluguel. A alternativa era ir para casa do sogro, que nos recebeu muito bem. E na casa do sogro, eu permaneci durante 2 a 3 anos naquele quarto, porque patinava. Ainda tinha dificuldade de entender qual era o processo de venda, qual era o caminho. Escutava a palavra funil, entendia, mas não conseguia aplicar. Aí eu também percebi que que aquela falta de ter... fez falta não ter participado ou ter trabalhado dentro de uma imobiliária porque eu não tinha contato com os clientes que compravam lá. Eu não sabia quem eram esses clientes. Então eu começava a fazer anúncio e não vinha ninguém. Né? Aí, assim, anúncio com pouco que eu tinha de dinheiro. Ligou a torneira e Ligou a torneira e tal. Aí eu tô no sogro, sem dinheiro para investimento, ainda com o pensamento de que, olha, no mês que vem vai dar tudo certo, eu vou vender, porque eu tô fazendo tudo num processo aqui bem bacaninha, mas o processo não estava completo. Ele tava nesse momento era o corretor esperançoso. Esperançoso. A gente vai passando de etapas, né? A esperança até você chegar num determinado momento, que aconteceu comigo, de você pensar, para onde... Porque eu puxei a minha esposa junto comigo. Ela saiu da área dela e eu falei, vamos lá que a gente vai prosperar no mercado imobiliário. Então eu tinha uma responsabilidade sobre a condução da minha carreira e a dela também, porque eu acabei tendo uma influência muito grande. Ela veio comigo muito por conta do meu otimismo. Era corretor otimista e esperançoso. E as coisas não aconteciam. Então, em determinado momento, desespero, porque você se desespera, contas chegam, você começa a vender. Vendi meus móveis que eu tinha, porque eu já não tinha mais onde colocar. Da casa anterior, eu entreguei, fui para a casa do sogro. E aí, a partir dali, eu tive que botar o meu ego no bolso, parar, desesperado, porque esse processo, o bonde está andando. Eu sou corretor de imóveis, eu preciso vender. Então, eu estava decepcionado, triste, pensando que realmente tivesse feito uma bobagem entrando no mercado imobiliário, só que eu tinha dentro de mim que eu estava no caminho que não era exatamente o caminho certo, que estava apontando para um lado, mas eu tinha que fazer uma correção de rota. Então eu tive que ter a maturidade e reconhecer as minhas deficiências e reconhecer também, que é uma coisa que eu digo para você que está assistindo em casa, que muito do que eu estava fazendo, daquele processo da tentativa de encontrar um cliente, ele estava corrompido, faltava essas etapas para poder saber quem é um cara, né, ou a mulher, assim, quem é essa família, onde ela trabalha, qual a renda, se está interessado numa casa, num apartamento. Então eu voltei para a base. Qual que foi o momento desse start? O momento desse start foi quando eu tive um contato com você. Né? Olha aí, não sabia dessa. Com você. Não, na verdade, estou contando agora, porque quando eu vim até aqui, um dia eu falei assim, Felipe, posso ir até São Paulo, bater um papo contigo, né? Conhecer a estrutura, não era nem nesse prédio, era no outro. Era na casa aqui do lado. Aí você nos recebeu muito bem, você e o Denis, e você abriu a caixa preta dos seus anúncios, como você fazia, qual era o processo, os processos ali, desde de encontrar um lead ali, possivelmente comprador, do atendimento. E aí, a partir dali, eu passei a prestar atenção, deixar de ser afobado, entender que para poder chegar na comissão, eu tinha que percorrer aquele caminho.
né? Não poderia colocar o pé pelas mãos, não podia tentar antecipar. Eu acho que foi a partir daí que as coisas começaram a se encaixar, né? Então, foi um divisor de águas muito importante, né? Mas isso tudo enquanto o bonde está andando, né? Desesperado. Sim, sim. O relacionamento acaba ficando também bastante... querendo ou não, isso mexe, né, com o nosso dia a dia, né? Porque, poxa, né? Emocional, né? Apesar do apoio, né? Ela comigo falou, Rafa, você tem potencial, você é um cara inteligente, vamos tentar corrigir essa rota e ver o que está acontecendo. Aí, madrugadas e madrugadas em casa no computador, começando a ter o hábito de ler os dados, tentar entender, interpretar aqueles dados, para aqueles dados poder virar assim uma ação, né? Olha, eu entendi que esses dados me levam para cá e não para lá, então eu preciso fazer uma correção de rota. Então foi a partir daí. Legal. Eu fiz posso dizer que uma mentoria com o Porcel. O Porcel, ele foi o ganhador do Aprendiz 3. Eu lembro dele. E ele fala uma coisa que é muito importante. A gente tem que entender quais são as ações de curto prazo e quais são as ações de longo prazo. E aí ele faz até uma analogia com a corrida. Uma coisa é eu correr 5 quilômetros. Cara, tiro curto. Uma coisa é eu correr 42. Sim. Então a preparação é outra. Muitíssimo, assim, é um ponto fundamental. Essa analogia também tenho trazido para mim, porque eu estava numa corrida de 100 metros. Eu estava, na minha cabeça, a venda ia acontecer num prazo muito curto. Ia ser um sprint, sabe? O Usain Bolt do mercado imobiliário. Mas eu percebi que aquilo era uma maratona. Ali tinha um caminho que eu tinha que percorrer que não era curto. Ele dependia de tempo, né? De maturidade. Então, essa analogia ela é perfeita, porque eu acho que a partir daí a ansiedade começou a ficar um pouco mais controlada, apesar que, no meu entendimento, não sei você que está assistindo, o corretor, claro que isso pode variar de corretor para corretor, vive sempre um estado, assim, para alguns controlado de ansiedade, porque você tem financiamento bancário, prazo, então você que está pensando em entrar no mercado imobiliário, saber que tem muita espera. Sim. A espera por conta desse circuito é ter que encontrar um comprador e às vezes é um financiamento bancário. Então aí você manda café para dentro e tal, vai tentando encontrar um hobby para que você possa usar como válvula de escape e poder tocar o seu plano. Você manda café, água e chopp gelado também, né? Por vezes até mais chopp gelado, porque não é fácil não. Eu brinco até na minha palestra que vender imóveis é uma missão. Porque, cara, tem a jornada de compra, a gente tem a figura do corretor, do comprador, do vendedor, aí envolve banco, cartório. Cara, é muita gente. É muita gente. Então, assim, se torna uma missão. E a gente tem que estar preparado para isso, porque essa missão ela pode ser de 20 dias, ela pode ser de 90, 120. Sim, eu estou vendendo hoje para clientes que estão há 2 anos me acompanhando. Exatamente. Depois que eu comecei a entender como era o processo, que aquela pessoa, por alguma circunstância, a falta de um recurso para entrada, para documentação, não conseguiria comprar ali, mas eu não podia abandonar. Eu falei, não posso abandonar esse cara, essa família. Não tem potencial de compra, nós já levantamos algumas informações, é uma questão de tempo, é o tempo dela. Então vamos lá produzindo Aí eu comecei a produzir muito material para ajudar as pessoas a, mesmo que não comprassem comigo naquele momento, educar, né? Pudesse olhar para mim e pensar assim, poxa, talvez o Rafa seja uma autoridade no que ele está falando. Então, aí, dicas sobre financiamento, FGTS, eu comecei a produzir esse material. E para minha, não surpresa, mas assim, fiquei feliz que eu percebi que as pessoas acessavam muito esses materiais e diziam para mim assim, olha, Rafa, não vou aposentar agora e tal, porque eu vou para o litoral só mais adiante, mas eu gostei do que você falou. Você foi a primeira pessoa que abordou esse assunto e eu gostei da sua simplicidade, porque você não me apresentou nenhum produto, apenas falou sobre um assunto que para mim é uma dúvida. Aí, a partir daí, eu comecei a produzir também muitos materiais, em vídeo principalmente, lá no nosso canal no YouTube, a TSM Imóveis no YouTube, também com relação à própria cidade. Que eu percebi que muita gente tinha uma visão estereotipada de Itanhaém. Né? Então, assim, conheciam muito pouco. Aí montei, por exemplo, há pouco tempo atrás, eu fiz uma série, fiz uma websérie, que é a primeira etapa agora, que é o Na Garupa com o Rafa. Vocês sabem, eu gosto de moto, sou apaixonado por moto. Eu botei uma câmera acoplada aqui no meu capacete e circulei nos principais pontos da cidade, explicando cada lugar. Aí, nessa primeira temporada, eu visitei as orlas de praia, né? E agora também a gente vai para a segunda temporada indo para o miolo das cidades, apresentando um pouco mais da cidade para as pessoas. E isso tem feito muito sucesso, né? Não vender, mas eu estou me conectando com alguém que tem um interesse ali em saber um pouco mais sobre a cidade. E já tem surgido pessoas que falam, olha, Rafa, eu vi um vídeo seu sobre o Na Garupa com o Rafa lá, achei muito legal, ou sobre FGTS, outro tema,
e agora estou considerando a compra do imóvel. E essa pessoa não tinha nem se conectado comigo ainda, no sentido de ter feito contato. Mas estava conectada porque aquela informação que eu coloquei ali tocou ela de alguma maneira. Então, quando eu entendi que eu precisava falar o que as pessoas ali estavam esperando que eu dissesse e que ninguém no mercado... E no momento certo, né? E no momento certo, as coisas começaram a virar. A gente, inclusive, começou a abordar alguns assuntos um tanto quanto polêmicos. Polêmicos por quê? Porque muita gente no mercado imobiliário não toca, por exemplo, em assuntos como furto, roubo, né? Pessoas que compram casas no litoral e deixam suas casas vazias, né? Que acabam... vulneráveis, né? Sem exatamente. Uma proteção, sem uma... E eu passei a tocar nesse ponto, não para poder assustar as pessoas, mas para poder falar sobre uma realidade que existe. Polêmico, mas verdadeiro. Verdadeiro. E a gente segue sempre o lado da verdade, né? E o feedback, Felipe, é espetacular. Você que está na sua cidade, eu não sei quais são os problemas que a sua cidade enfrenta, porque toda cidade tem. Tem. Isso aqui não é para você fazer. Se você quiser, você faz. Mas para mim, deu super certo. Tratamos sobre questões ligadas ao alagamento, mas o que é um ponto importante? Chamando a atenção para o problema, mas não estigmatizando a cidade como uma cidade que mais tem furto ou que mais tem alagamento. Falando, ó, existe o problema de forma pontual aqui e ali. Se você estiver realmente pensando em comprar um imóvel, esteja atento a essas questões. De repente, separe um recurso. Algo preventivo. Algo preventivo, né? É igual quando você vai comprar um carro, você vai buscar no Google, esse carro é roubado? É. Aí você vê, cara, tem índice de roubo. Você compra sabendo dos riscos, né? Então, esses são vídeos que são os mais acessados do canal. Eu sei que muita gente acaba assistindo os vídeos e por alguma circunstância, no caminho, de repente eu não tinha um imóvel, a pessoa era uma possível compradora, e já me deram feedback, Rafa, você não tinha o imóvel que eu precisava, vi muita casa para poder vender em Itanhaém, mas eu quando fui falar com o corretor, eu perguntei se a rua alagava, se ali era bairro de morador fixo ou se ali tinha mais veranistas, porque você falou isso, falou aquilo num vídeo X. Aí eu fico feliz, cara, de verdade, porque eu entendo que, de certa maneira, eu estou colaborando com o mercado. Né? Eu acho que o mercado, acho que tem muita coisa nebulosa. Não é nem com o mercado, você já está contribuindo com a própria cidade ali, né? Com a própria cidade também, né? E com a formação desse futuro cliente, que muitas vezes ele vai depender de você, corretor de confiança, para saber se ele deve investir ali, ou em Mongaguá, em Santos, ou no Guarujá, e ele precisa de informação. Então, eu resolvi também abordar esses temas que são mais espinhosos, mas é recorde de visualização. Tem lá os vídeos sobre alagamento em Itanhaém, se você digitar, talvez encontre só o meu, e também furtos e roubos, mas sempre com uma visão otimista, né? Ó, tem um problema, mas vamos aqui corrigir, separa um recurso para poder, de repente, melhorar a infraestrutura. Alguns bairros têm uma característica mais para final de semana, que você tem poucos moradores, a gente orienta também, muita gente vai para poder morar. A gente tem encontrado muitos filhos preocupados com seus pais, né, já velhinhos ali, e que, Rafa, por favor, eu sei que Itanhaém tem 27 quilômetros de orla aproximadamente, e no chamado Lado Praia você tem grande parte dos bairros que são ermos, assim, escuros, né, pouca movimentação, não quero isso. Eu vi você falando sobre um bairro com moradores fixos, com uma vendinha, com mercado, com uma quitanda, e você foi destacando esses bairros, então isso tem ajudado as pessoas a tomarem uma melhor decisão pela escolha do imóvel. Legal. Rafa, você falou da questão de fazer essa série aí com a moto, na garupa com Rafa, né? E eu sei, acompanhei que você também tem um canal que fala das suas viagens aí, né? De moto por vários lugares de São Paulo e de Minas, de vários lugares que você já foi. Como que é para você unir o seu hobby de paixão aí ao seu trabalho? Olha, acho que para quem é motociclista, para quem gosta de viajar, por você passaria, acho que mais tempo na estrada viajando, que é um prazer, né? Eu gosto muito de moto, eu tive a sorte também de encontrar uma parceira que é apaixonada por motociclismo, então, assim, eu tento fazer os meus passeios, né? Às vezes um pouquinho mais curtos, de um dia para o outro, sempre que tem uma janela de oportunidade, né? Claro que a prioridade é o meu trabalho, mas hoje, até por conta do formato, de como eu executo esse trabalho junto com a Grazi, por ser corretor autônomo, né? Então eu tenho uma certa liberdade, né? Uma certa liberdade em termos de tempo, né? Porque, por exemplo, efetuamos uma venda há pouco tempo atrás com um parceiro e a parte documental, aquela parte burocrática, né, sobre a aprovação de crédito, é tudo ele quem cuida, né? Então tem toda uma equipe e eu não tenho que me preocupar com aquilo. Isso faz com que eu possa dedicar mais tempo para outros afazeres dentro do próprio negócio e às vezes sobrar um tempinho para poder dar um passeio. É dedicar tempo para o que realmente é importante, né? O corretor, eu costumo dizer que ele é um vendedor nichado no mercado imobiliário. Sim.
e ele precisa estar focado no que dá resultado, né? Que é a venda. Sim, e é Moto Descobertas lá no Instagram. Legal. O YouTube tá meio devagar, mas no Instagram tá lá Moto Descobertas. Ô Rafa, vamos lá. Quais foram os aprendizados desse momento aí esperançoso do Rafa? Bom, os aprendizados foram o seguinte. Não subestime a profissão, não subestime a capacidade, a dificuldade de você poder encontrar compradores para os seus imóveis. Né? A gente tem percebido, né? Cada região tem uma maneira, às vezes um jeito, tem um tipo de cliente, melhor dizendo, né? O cliente que vai conseguir ter um FGTS, um recurso para poder realmente comprar um imóvel ali. Tem um cara que de repente não tem o recurso, mas ele tem um fluxo de pagamento. É perceber que cada cliente é diferente, até mesmo entre os clientes daquela faixa de renda, para aquele tipo de imóvel, cada um quer uma coisa. Né? Às vezes o cara quer uma casa um pouco mais próximo da praia, às vezes a pessoa quer uma casa com piscina, tem um que não quer com piscina porque dá trabalho demais. Então é entender que cada cliente é único. E eu não posso padronizar, mesmo que você tenha uma estrutura, uma espinha dorsal de atendimento, né? Um pré-requisito por onde você percorre ali, onde você se sente seguro para fazer um atendimento via WhatsApp ou pessoalmente, mas é entender as particularidades. Eu acho que na medida em que eu comecei a perceber que cada cliente era único, foi assim uma virada de chave mesmo. A gente começou a perceber que estava muito mais assertivo. Né? Então, assim, por exemplo, alguém fazia contato comigo via WhatsApp, eu iniciava já um bate-papo ou via e-mail, rapidez no atendimento, tentar ser o mais rápido possível para poder atender aquele cliente no primeiro atendimento, entender o que ele precisa. Eu não sei se a maioria das pessoas usam um CRM, hoje de WhatsApp. É um CRM, se você usar ele a seu favor. Tem aquele CRM tradicional, mas tem o WhatsApp hoje que você consegue usar as etiquetas, inclusive para colocar lá o lead quente, lead frio, lead morno, cliente procurando por casa em lote inteiro. Então, quando eu comecei a etiquetar, né, por exemplo, etiquetar cada uma das preferências dos clientes, eu passei também a me comunicar melhor. Porque em vez de enviar uma casa geminada para um cara que quer uma casa de lote inteiro, eu passei a enviar a casa certa para aquilo que ele está procurando, para o cliente certo. Né? Então, isso melhorou demais o nosso nível de assertividade. E eu posso destacar também, assim, o fato de você ter que estar sempre estudando. Eu acho que existe uma coisa no mercado imobiliário em que as pessoas estagnam demais. Eu sou o louco do estudo. É claro que hoje eu estou um pouco mais de cuidado com relação aos gurus. Né? A gente já... Estou aprendendo, claro, não sei absolutamente nada. A gente aprende alguma coisa que está dando certo, mas hoje eu consigo fazer um filtro um pouquinho melhor. Aí vou lá, pago um curso, me atualizo, aprendo uma coisa nova. Como que você valida agora? Cara, vou juntando as informações que eu já... das pessoas que são para mim referência, e aí eu dou uma olhada para ver se aquele roteiro, se aquilo que aquela pessoa está oferecendo ou prometendo, se condiz com a realidade ou não. Porque como eu vim do perrengue, eu não comecei bem. Né? As coisas estão se ajeitando, né? Então, de falsa promessa, eu entendo. Eu já entendo, já estou calejado. Então, algumas coisas a gente acaba descartando, mas também tem muita gente nova com conhecimentos que eu ainda não adquiri, que eu sei que eu posso aprender. Então não é um pré-julgamento que toda pessoa que ministra um curso não tem nada para ensinar. Muito pelo contrário, tem muita gente boa. Mas também tem muito aventureiro aí. Gente que não entende nada do mercado imobiliário. Você falou aí do WhatsApp, das etiquetas. Para quem ficou com dúvida, eu quero deixar que eu tenho um curso que eu ensino lá passo a passo, Rafa. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser entender um pouco sobre essa ferramenta e como que ela pode te ajudar. Outro ponto, Rafa, que eu vejo muito no mercado hoje é que quando o cliente chega até a maioria de nós, né, corretores, a gente pensa primeiro no como e não no porquê. Quando eu falo no como, como que eu quero pagar? Eu só quero a casa se tiver a piscina. Mas a gente, na verdade, precisa entender o porquê que você quer uma casa no litoral. Sim. Exato. Porque a gente, às vezes, cria algumas objeções. A gente estava até brincando aqui sobre piscina. Isso, eu crio a objeção que o cara quer... Não, mas calma. Por qual motivo ele quer morar em Itanhaém? Será que se esse cara descobrir, se ele comprar, ele deseja muito a casa com piscina, a casa com sonhos. A gente estava tendo essa discussão aqui. É o que ele quer. O que ele quer. Mas o porquê que ele quer. O porquê que ele quer, né? Se isso é só um sonho, um desejo, se algum lado racional dele pensou na despesa que ele vai ter para
para poder manter aquela piscina. E assim, as pessoas precisam entender, até sobre essa casa da piscina, que foi um exemplo que a gente estava tendo aqui, colocou na mesa para discussão, que muitas pessoas acabam não utilizando a piscina em grande parte do ano, porque esfria, aí o cara abandona a piscina, a água fica verde, aí ele assume uma parcela no financiamento e descobre que tem que pagar o piscineiro e tem que pagar o IPTU, e aí a conta ficou alta, e fala, pô, mas comprei uma casa com piscina, tô vendo que é meio que uma roubada. Porque assim, ó, por exemplo, a gente deu o exemplo da piscina. Sim. Mas quando o cara entra em contato com a gente precisa fazer a seguinte pergunta: o que chamou a atenção nesse anúncio? Sim. Cara, porque eu vi que é uma casa em Itanhaém e eu vi que eu posso usar o meu fundo de garantia. Sim. Cara, por que você gostaria de morar em Itanhaém? Cara, porque eu já estou numa certa idade, estou me aposentando e eu quero passar o resto da velhice aí no litoral. Sim. Ah, porque eu vi que tem uma piscina. Ah, legal, você já visitou algum imóvel? Visitei, mas os que eu visitei não tinha piscina. Aí você começa a entender o porquê. Porque, cara, pensa o seguinte, se você for comprar algum produto ou serviço, você quer o completo possível. Sim, sim. Só que o que vai atender a sua necessidade? Talvez nem sempre é o mais completo possível. Exatamente, eu acho que cabe nós, corretores, né, tentar jogar luz sobre esse tema, né? Porque a gente tem percebido, né, converso muito com o meu parceiro, com a Grazi, que existe muita frustração. Muita gente que acaba comprando imóveis, existem corretores maravilhosos, né? Enfim, em todo lugar, em Itanhaém também, tudo, mas tem muita gente que acaba comprando imóvel sem esse tipo de papo, esse tipo de conversa. Tipo, viu o imóvel, mas não sabe se exatamente aquele imóvel, o imóvel que vai atender aquilo que ele precisa, né? Então, o que a gente tem procurado nos atendimentos é realmente tentar entender se aquela opção, de fato, vai ser a melhor opção para aquela pessoa, levantando esses temas, essas objeções, fazendo com que o cliente possa refletir. Porque vender uma casa, isso acontece com bastante frequência. O cara escolheu a casa, às vezes, certa no lugar errado. Sim. Porque, às vezes, a casa é errada no lugar certo, né? Ou a casa com piscina e depois ele percebeu que a piscina vai ser uma dor de cabeça. Por isso que eu falo que a gente precisa entender o porquê de cada cliente para que o cliente não caia nessa roubada. Até tem uma historinha que diz muito sobre isso, né? Que uma grande empresa queria entrar em novas cidades. E aí ela mandou, vamos começar então vendendo um aspirador de pó. Vamos por esse equipamento para a gente começar a entrar nas cidades. Sim. E aí mandou um vendedor para uma cidade específica, chegou o vendedor lá, bateu na casa da Dona Maria e falou: Dona Maria, eu tô com um produto aqui que ele vai te ajudar muito e eu vou fazer um teste aqui para você. E aí o cara pegou todos os sacos de lixo que tinha lá e começou a jogar na sala da Dona Maria e falou assim: esse aspirador de pó vai limpar tudo de uma vez só, de maneira fácil e rápido. Beleza. Aí ele foi, tirou o aspirador de pó da caixa, quando foi ligar na tomada, a Dona Maria falou assim, só que isso não vai resolver meu problema. Ele falou assim, confia que vai resolver sim. Quando ele foi ligar na tomada, não tinha energia. A Dona Maria falou assim, o aspirador de pó pode ser bom, só que aqui onde eu moro não tem energia elétrica, você não vai conseguir utilizar. Então, assim, a gente precisa entender o porquê do cliente para saber se o nosso produto ou serviço vai atender ele da maneira no qual ele realmente quer. E deu para perceber que essa resposta está na raiz, né? Sim. Está ali na raiz. Né? É no primeiro contato. No primeiro contato. Rafa, né? Por que você se interessou nesse anúncio, nesse imóvel? Exatamente. Porque está no bairro que os meus pais moram. Porque está no bairro que o meu amigo morou. Porque está no bairro que eu costumo passar os finais de semana quando eu alugo uma casa. Então você precisa entender o porquê. Porque às vezes o cara quer naquele bairro, você mostra outro bairro do outro lado da pista e você fala, cara, vou ver com a minha mulher. Vou pensar e te falo. E aí você não consegue entender o porquê que o cara não está definindo. Eu vou pensar e te falo, vou falar com a minha mulher. Na verdade, o cara gostou tanto do seu atendimento que ele tá sem jeito de falar para você, cara, não é isso. Sim. E aí aquele cara que às vezes some. Sim. O cara não me responde mais, porque ele gostou tanto do seu atendimento que ele não quer falar para você que comprou com outra pessoa que entendeu o que ele precisava. Entendeu o que ele precisava, né? Uma coisa que acontece com bastante frequência, assim, só para ilustrar as pessoas que estão nos acompanhando. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega, ela corta, Itanhaém, de ponta a ponta. Então, você tem o que chamam ali, quando você está sentido Peruíbe, lado esquerdo chama de lado praia. Sim. Alguém um dia apelidou lado praia e lado morro. Não? Existe uma cultura que foi estabelecida, não por mim que está no mercado há pouco tempo atrás, eu estou tentando colaborar para poder desfazer algumas impressões. Para muita gente que pretende ir para poder morar, o cara fica assim, olha, eu quero morar no lado praia porque estou mais próximo do mar e tal, e para mim é o suficiente, né? Aí a gente entra justamente nessas perguntas, olha, mas por que é no lado praia? Não, porque o lado praia está mais próximo do mar, mas o que é mais importante para você nessa experiência que você vai ter, né?
olha, realmente precisa ter um comércio perto, Rafa, alguma coisa, porque eu já estou com uma certa idade, um problema de locomoção, deslocamento. Eu falei, lá do praia você não vai ter essas opções. Você tem a proximidade com a praia, legal. Porém, eu tenho opções que podem atender melhor o que você precisa do lado de cá. Então a gente vai trabalhando essas objeções sim. E muitas vezes o cara acaba não conseguindo ter tudo o que quer, né? Por conta do limite do orçamento. Mas a gente tem ajudado muito na assertividade. Pessoas, poxa, Rafa, eu não havia pensado nisso. Realmente a minha experiência vai ser mais produtiva, vai ser melhor se eu tiver um UPA perto de casa, porque de vez em quando tem uma dor ou outra, eu preciso ir até um médico e tal, e vai me atender melhor. É o que a gente falou. O que o cliente quer? Lá do praia. Mas por que você se interessou nesse imóvel? Cara, porque eu quero morar na praia, porque eu quero sossego. Seu João, você sabe que do lado praia são as casas que na temporada ficam alugadas? Sim. Sério, Rafa, sério. E aí tem aquele... Isso, a gente vai abordando Não, esses então peraí, eu temas. quero sossego, então eu topo ficar do outro lado. Mas tem comércio também. Tem comércio Então, também. Pro meu sossego lá é melhor. Você também está próximo da praia, né? Você não está longe da praia, porém você tem aqui uma série de outros benefícios que numa balança, eu até brinco e falo assim, olha, faz uma escala de 0 a 10 entre um imóvel que eu te apresentei aqui no lado praia e qual vai te oferecer mais vantagens. Dos dois, pode ser que você perca alguma coisa. Vou estar tão próximo da praia, porém, eu tenho outros benefícios que são para mim prioridade. Então a gente tem mudado muito a percepção de pessoas que às vezes já vêm com essa coisa do lado praia, mas não entende a cidade. E aí tá o ponto das objeções. Por que muitas vezes a gente não consegue driblar objeções? Quebrar objeções, como o mercado fala. Porque a gente vai na onda do como o cliente quer, Sim. não o porquê ele quer. A gente tem, assim, no melhor sentido da palavra, quebrado assim, alguns paus, assim. Não, mas quebrado pau é a minha palavra, mas tido conversas assim, bastante intensas com os clientes. Antes mesmo, até quando o cliente vem para a imobiliária, né, a gente já traçou ali, de repente, o perfil do que seria o melhor imóvel, mas ele ainda vem teimando sobre aquele imóvel que a gente já disse que não seria a melhor opção para ele. E a gente tem conversas assim de uma hora e pouca, explicando agora presencialmente, né, pessoalmente, as vantagens e, de repente, considerar a possibilidade de um imóvel numa outra localização e não naquela, porque aquela experiência pode ser que seja melhor. Então, a gente teve também que desenvolver uma argumentação para você não assustar o cliente, para você não ser considerado, né, assim, chato. O cara quer me vender uma coisa que eu não quero comprar. Mas aí é aquilo que você falou no início. Eu preciso entender o que o cara quer, porém, se vai atender a necessidade dele ou não, e eu sou especialista. Sim, né? ele te contrata exatamente por isso. Exatamente, né? Senão não contrataria o Rafa, né, o Agrásio e qualquer outro corretor. E, inclusive, a gente gravou vídeos sobre lá do praia, lá do morro, e muita gente tem definido a escolha do imóvel por conta dos vídeos que tem assistido também. Eu, né, abri lá uma tela, separei a cidade e fui explicando o que tinha em cada ponto e tal, as vantagens e desvantagens. Então, acho que por conta disso a gente tem acertado mais do que errado. E aí tem um ponto. Certamente esse cara que está buscando o seu vídeo, ele não está buscando o primeiro contato. Ele já foi atendido por alguém que não educou ele da maneira que o seu vídeo educa. E aí esse profissional que já teve contato com esse cliente perdeu essa venda para um cara que está levando conteúdo e informação. Sim, um feedback que a gente tem é que os caras maratonam os vídeos. E hoje assim, né? Você tem um vídeo no YouTube, aí tem uma sugestão do vídeo de uma outra imobiliária, então eles vão comparando. Sim. Até a qualidade dos vídeos e tal, vão fazendo críticas e sugestões e também comparando o discurso. Então há um discurso muito comum na cidade, assim, tem muita gente hoje produzindo vídeo e tal, e aqui vai eu não concordo, vou ser muito franco, vou me posicionar, quer dizer que todo bairro vai ser maravilhoso, porque todo bairro tem infraestrutura para moradia, né? Se eu ando dia após dia naqueles bairros, eu, a Grazi, meus parceiros, e a gente sabe que ali é um lugar onde você não tem infraestrutura, não posso dizer que ali é um bairro de moradores fixos, né? Porque na verdade vai acontecer aquilo, no primeiro final de semana de uma temporada, de um dia de sol, vai ter um monte de casa alugada, vai ter aquela baguncinha que geralmente tem. E o cara, depois do primeiro deslocamento, vai descobrir que a padaria está a 6, 7 quilômetros de distância. Então, a gente é muito franco com relação a essa questão sobre as características de cada localização. Temos casas ótimas em localizações que estão mais afastadas. Eu pergunto, cliente, depois que eu te expliquei tudo isso, você entendeu? É o que você... Rafa, eu entendi, não tem infraestrutura local, mas para mim isso não é importante. Não tem problema ficar, para mim, essa rua um pouco mais tranquila, a rua vazia durante a semana. Eu falei, mas você está consciente? Não, estou consciente e tal, gostei do imóvel. Aí, pum, compra. Né? Mas ele tem que ter alguma convicção ali. E eu preciso ajudar
com essas Sim. convicções, né? Formar essa opinião. E esse é um dos pontos mais importantes da etapa de vendas, que é a etapa de confirmação. Quando você chega para o cliente e fala assim, cara, eu te mostrei isso, 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 isso. Para você tá tudo bem? Existe mais alguma dúvida? E o cliente te fala, não, é isso mesmo. Porque muitos profissionais pulam essa etapa com medo do cliente falar assim, cara, acho que não. E aí come bola e quando o cliente está no processo fala assim, cara, eu vou desistir porque eu passei lá na rua e vi tal coisa que para mim não é interessante estar lá. Ou é aquele cara que come e fala assim, pô, Rafa, você não falou para mim que tinha um baile funk aqui na rua. Ah, mas você não perguntou. Não, mas você é o cara que conhece aqui. Sim. Então tem que tomar muito cuidado com isso e ter a etapa de confirmação. Você está ciente por isso, isso? Ficou mais alguma dúvida referente ao imóvel, ao processo? Sim, não. Então a partir daqui a gente começa a tratar a parte de proposta e contrato. Sim, exatamente, concordo com você, né? Porque eu tenho dito para a Grazi, a gente tem uma preocupação muito grande em realmente tentar unir os pontos, né? O máximo de pontos possíveis para que o cliente possa ficar satisfeito, né? É muito comum o cliente muitas vezes querer uma casa que às vezes custa mais caro e ele não pode comprar. E a gente tem que ter todo o carinho e o jeito de explicar, olha, esse imóvel custa um pouco mais por conta dessa situação, então um pouco mais próximo da praia, o terreno custa mais caro. Você percebeu que, olha, a gente compara muito acabamento. Sim. Existe uma diferença de um acabamento um pouco mais econômico para aquele que é um pouco mais sofisticado. E tudo isso eleva, às vezes, o valor do imóvel, né? Deixa o imóvel com um valor um pouquinho mais alto. Mas, Rafa, para mim só posso comprar mesmo essa casa com um padrão um pouquinho mais baixo, um acabamento um pouquinho mais simples. Eu vi que a execução... E a gente mostra, essa execução aqui não é das melhores, né? Então houve uma economia, por isso que o preço ficou um pouquinho mais baixo. Ele botou um piso aqui que é um piso de terceira ou de quarta. Pode dar uma manutenção futura. Exatamente. Você tem ciência disso, né? Quando a gente tem um produto muito similar, parecido, mas com uma qualidade maior, a gente faz todo o esforço para desviar o cliente. Tentando unir todos os pontos, que sejam pontos importantes para ele, mas dizer, comparar. Saímos daquele imóvel, você percebeu que aquele imóvel não tem uma qualidade tão boa, por isso. Tem muita gente que não enxerga. As pessoas às vezes vêm com as famílias, vêm com o cunhado, vêm com criança pequena, todo mundo quer participar desse momento, mas muitas vezes as pessoas não têm a atenção devida. E eu entendo que enquanto profissional, enquanto corretor, eu preciso dar uma chamada. Gente, vamos lá, vamos voltar, vamos prestar atenção. Tá vendo isso, tá vendo aquilo? Porque o cara vai investir 250 mil, 200 mil, é o dinheiro de uma vida. De uma vida. De uma vida, né? Um FGTS. Talvez é o cara que morou de aluguel a vida inteira para comprar esse imóvel para aposentadoria. Para aposentadoria. Então ele não pode comprar e dizer assim, olha, pô, Rafa não me falou. Então a gente tem muito essa discussão, né, com o parceiro de, tem que falar aspectos positivos, aspectos negativos também com relação a cada obra, ao bairro, para que o cliente possa saber exatamente onde ele está entrando. É por isso que o corretor tem que estar ciente dos desafios da profissão, porque ele não pode colocar a prioridade dele, que é vender, na frente da prioridade do cliente. Se o cara olhar só a venda, o cara deixa isso tudo para lá, aí dá uma banana para todas essas questões, para todas essas perguntas, aí vira só um negócio, e aí você começa a ter muita gente insatisfeita. Não vira relacionamento. Não vira relacionamento. A gente tem um índice de indicação muito grande, muito grande. Por exemplo, o meu parceiro, ele tem um trabalho que eu acho sensacional, que é do pós-venda, né? Sim. Então a gente não larga o cliente quando o cliente compra. Muitas vezes o cliente, para quem não sabe, ele está aqui em São Paulo. 9 em cada 10 clientes que compram com a gente em Itanhaém é de São Paulo, Grande São Paulo, ABC. E muitas vezes o cara vai mobiliar a casa, não tem condição de ir para lá para poder receber um guarda-roupa. Ou, por exemplo, não conhece ninguém que seja um especialista em cerca elétrica. Então, meu parceiro juntou essas informações, por isso a parceria com a pessoa certa, esses profissionais, para poder dar um pós-venda legal e não largar o cara. Né? Até que ele consiga andar com as próprias pernas na cidade, conheça quais são os profissionais, onde está a pizzaria mais próxima, onde é um ponto de interesse de turismo, onde ele pode levar a família e impressionar os amigos, né? Um dia desse a gente estava com uma família num ponto turístico e eu contei uma história e o cara falou, olha, Rafa, eu vou contar essa história depois lá no Morro do Paranambuco. Né? Um cliente chamado Levi, que é uma história sensacional. Eu falei, não precisa nem dizer que fui eu que falei. Depois você conta que você vai, um cara aqui, estou empoderado, conheço a cidade e conheço as histórias daqui também. Então a gente tem que tentar realmente ajudar os clientes para que ele possa tomar uma decisão mais assertiva, né, nesse sentido. Rafa, ficar feliz. Conta um pouquinho aí para a galera qual que é o seu formato de trabalho, que eu acho bem interessante, qual a importância da parceria no modelo de negócio e dentro do mercado imobiliário, né? Sim, então, perdão. O meu formato de trabalho ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, porque eu não sabia muito bem
se eu teria imobiliária, se eu teria sala, se seria um corretor autônomo, seria um autônomo clássico, né? Aí eu falei, poxa, né? Vamos lá, vamos desenvolver o trabalho e ver de que forma as coisas vão se apresentar e de que jeito eu posso me adaptar melhor hoje, né? Penso sim em ter imobiliária, ter um espaço físico próprio, mas hoje eu me considero um corretor autônomo, né? Não tenho um espaço próprio, não tenho um espaço físico. O escritório. Porém, eu tenho um escritório em casa, onde não atendo cliente, mas onde eu desenvolvo todo o meu trabalho. Então, eu separei um ambiente em casa e que é escritório mesmo. Tem logomarca, tem mesinha, aquela mesinha preta bonitinha, aquela cadeirinha também design. É um ambiente que eu ali desenvolvo junto com a Grazi o nosso trabalho. Hoje eu dependo basicamente do imóvel do parceiro. Tem algumas captações, poucas, mas o parceiro me serve os imóveis, né? E o nosso trabalho ele é focado principalmente na captação dos clientes qualificados. Então hoje a gente está mais especializado em desenvolver as mídias. Eu tenho um site, atsmimóveis.com.br. Entendi que mesmo como corretor tinha que ter site. Tem uniforme também, que a gente sabe que às vezes o cara que é autônomo pensa assim, ó, o que eu posso fazer? Não, você pode fazer muita coisa, cara. Muito. Se fizer sentido para você, tem um site também, reúna lá os imóveis, né? O autônomo é uma empresa, né? Que muitas vezes empreende dentro de outro CNPJ. E eu entendi que era uma... Eu falei, não, eu sou uma empresa aqui, cara, mesmo não tendo um espaço físico próprio. Então a gente tem lá um canal no YouTube com uma artezinha bem bonita, vídeos com frequência, existe uma organização e uma frequência dentro daquilo que a gente desenvolve em termos de propaganda. E aí captou o cliente, a gente tem hoje a expertise de poder fazer um levantamento de necessidade bacana, aquilo que a gente estava conversando, né? Sim. Sobre entender o que o cliente precisa. E aí a gente faz um alinhamento, né? Faz um levantamento de dados e depois agenda uma visita de acordo com a agenda do meu parceiro, que é um cara sensacional e que abre a agenda para a gente. E a gente vende muito imóvel juntos, né? E a gente faz o atendimento num espaço bem legal, bem bacana. Eu sei que muitos corretores autônomos, de repente, pensam assim, poxa, como é que eu vou atender um cliente? Eu, particularmente, não me sentiria bem, não estou condenando não, em atender um cliente, tipo assim, no banco da praça, alguma coisa do tipo. Eu acho que diante da expectativa que eu crio com todo esse canal no YouTube legal, são mais de 11 mil inscritos, um Instagram bacana também, tudo lá, não combinaria eu atender esse cara no shopping. Então, eu tenho que ter um espaço físico. E as pessoas têm entendido isso com muita facilidade. Assim, olha, sou corretor autônomo, né? Eu já percebi, claro, não digo isso para o cliente, mas eu já percebi que já rolou ali uma conexão, uma autoridade. Então, olha, o atendimento vai ser realizado na imobiliária do meu parceiro, né? Então, o espaço físico e tal, e tem dado super certo. Aí a gente faz o famoso 50, né? Legal. O 50. Recado final para a galera aí que está ouvindo a gente, o que você pode deixar aí de dica? Olha, você que é corretor de imóveis, cara, persista, estude. Corretor de imóveis preguiçoso, cara. Vou falar assim, rasgar mesmo. Dificilmente você vai ter resultado. O cara que não quer estudar, que acha que aquilo que ele já sabe é o suficiente, não vai para a próxima etapa, porque o mundo está em constante transformação. O que funciona hoje pode ser que não funcione amanhã, né? E você que está pretendendo entrar no mercado, pense bem. Pense bem, porque assim, é uma profissão que pode, no final da história lá da comissão, pode te render alguns bons recursos, mas tem um caminho que ele pode ser um caminho que nem todo mundo está disposto a percorrer, que é da qualificação, que é você realmente entender que muitas vezes você ainda não sabe tudo, que aquilo que você aprendeu no TTI, cara, é 0,0 alguma coisa do percentual de informações que você vai ter que reunir para poder um dia se tornar um corretor que possa ter uma produtividade. Então, estude. Se você não é corretor, pense bem, converse com algum corretor que não te conte só as coisas boas, que te fale sobre perrengue. Isso aí. Eu falei, só para poder finalizar, um amigo meu, há meses atrás, perguntou, Rafa, quero ser corretor. Aí eu mandei 2 áudios para ele no WhatsApp, cada um tinha 8 minutos. Deu 16. Podcast. Aí ele falou, Rafa, palestra? Eu falei, palestra. Eu falei, eu tô resumindo, cara, uma trajetória e eu tô te contando aqui umas coisas que eu não fiz certo, que eu acho que eu faria diferente para que você não cometa os mesmos erros. Então, para isso, eu tenho que deixar bem claro o que é legal, o que não é legal, o que você tem que estar atento. E, meu amigo, eu sei que ele é um cara esforçado, eu sei que você é um cara com garra, determinação, mas, não vai ser fácil, porque entrar no mercado sem um apoio, muitas vezes, uma qualificação, eu vejo aqui que a DF treina a rapaziada para todo tipo de coisa. Então, pode ser que se torne mais difícil, mas se você realmente entender que tem que colocar o ego no bolso,
dar um passinho para trás, se colocar na posição de aluno, as coisas podem dar certo. Existe agora... esperança de dar certo, não quer dizer que possa dar certo. Exatamente. E agora, se alguém te perguntar, você pode enviar o link desse podcast aqui que a galera vai entender um pouquinho do que é o mercado imobiliário. Na hora. Rafa, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Que agradeço. Né? Viria outras vezes, né? Se der não vai. E se você estiver escutando ou vendo esse podcast, você já vai saber que deu certo dessa vez. Deu certo. Né? Isso aí, galera. Como eu falo, corretor, você sabe o que fazer, sabe como fazer. Muitas vezes você só não faz e por isso não tem resultados. Então, ó, fica com a gente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa seu comentário aqui, ó, para que esse conteúdo chegue cada vez e mais amigos do mercado imobiliário e que a nossa mensagem possa aí ajudar muitas e muitas pessoas. Galera, com vocês aí, ó, e já ia esquecendo, Anderson. Rafa, pra você, água, café ou chopp gelado? Hoje é água, porque eu entrei numa gripe, cara, mas da outra vez foi café. Eu achei que ia pro chopp hoje. Talvez numa terceira a gente chega no chopp gelado, isso daí. Se eu tiver uma terceira, eu venho aqui só pra tomar um chopp no offline. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.